Olá, aqui é a Angeli. Muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que esteja tudo bem com você, que a graça e a paz, a alegria do Senhor te alcance onde você estiver. Hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre a língua. O título é Sábio é quem domina o seu falar. Esse texto está lá em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, porque o livro de Tiago é maravilhoso e as comparações que esse texto faz com a nossa língua é muito interessante. Enquanto a gente não começa a ler, eu gostaria que você pensasse aí. Como têm sido as palavras que você tem proferido? Porque palavras são sementes. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente não pensa que a palavra tem poder de criar, de gerar. Então, a semente que a gente planta, nós vamos colher frutos, não vamos? Então, eu vou começar aqui a ler o texto e você presta atenção nessa comparação. Muito interessante. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, ou seja, do condutor desse navio. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Agora eu vou pular para o versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Forte, né, esse texto, gente? Esse texto aqui chama nossa atenção. Nossa, como chama nossa atenção? Porque esse pequeno órgão aqui, ó, pode fazer um grande estrago. Esse órgão aqui, se a gente não o domar, ele doma a gente. Ele nos causa problemas. E há poder nas nossas palavras. Por isso nós temos que pensar na natureza das palavras que nós temos proferido. Existe um ditado muito famoso que eu gosto muito de pensar nele, que é: há 3 coisas que não pode ser recuperado: a pedra depois de atirada, a ocasião depois de perdida e a palavra depois de proferida. Então, uma pessoa prudente, ela vai vigiar as suas palavras. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Às vezes nós estamos proferindo muita reclamação, murmuração, muitos até palavrões, palavras chulas, palavras torpes. Que Deus tenha misericórdia do nosso falar. Que Deus esteja domando a nossa língua. Que o Espírito Santo nos ajude. Como o texto diz, o homem não é capaz de domar a sua língua. Mas pelo Espírito Santo ele consegue sim. Sabe por quê? Porque nós temos isso aqui, ó, a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é vida. Então, se ela estiver na nossa boca, com certeza nós conseguiremos plantar boas sementes, porque as palavras são sementes.
né? Elas produzem frutos e elas vão produzir bons frutos, as nossas palavras. Eu queria ler também o Salmos 34:12, que diz assim, ó: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Também, porque lá em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca palavra torpe. A Bíblia também diz que toda a palavra que nós falarmos, nós seremos julgados por ela. E eu tenho também lido um livro da Joyce Meyer, um livro que eu até sugiro a vocês a leitura, um livro muito bom. Ela fala nesse livro que se você tem problemas, a causa desse problema pode estar embaixo do seu nariz. E é um livro que realmente traz, sim, vários exemplos e muitos textos. Ele é rico, ele é recheado de textos bíblicos que nos fazem ver o quão importante é o poder da palavra e qual é a responsabilidade para o nosso futuro, porque nós profetizamos coisas no nosso futuro. Às vezes a gente só para de falar, né? A gente sabe que a gente, igual a Bíblia fala, não sai da vossa boca a palavra torpe, mas ela fala também para a palavra que ela tem que produzir edificação daqueles que ouvem. Às vezes nós não falamos, deixamos de falar coisas ruins, mas a gente não fala nada de bom, né? Às vezes a gente também, porque já que a palavra é uma semente, vamos plantar sementes boas, né? E porque pelo que nós falamos, as palavras que nós lançamos, isso define o nosso futuro. Então, se eu quero coisas boas, como Deus, né? Esse é um princípio de Deus. Ele falava e depois acontecia, igual ele diz lá em Gênesis: haja luz, e a luz veio. Então nós temos que aprender com Deus, sabermos que a proferir aquilo que a gente quer também. E também a questão da oração, da coerência, né, entre as nossas palavras e atitudes. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus as coisas. Aí quando alguém chega pra gente e toca naquele assunto, fala algo a respeito, a gente coloca dificuldade. Ah, não, isso é muito difícil. Ah, isso é impossível. Então o que você está fazendo? Com a sua própria boca você está negando a sua oração. Então é uma coisa que eu vigio muito, sabe? Não adianta você pedir para Deus. Você está ali, você e Deus, você pede, mas Ele quer provar sua fé nisso aí. Como que você vai reagir depois? Você está realmente crendo naquilo que você pediu? Ou você vai ficar falando ao contrário? Então você está fazendo uma oração contrária, né? A sua própria oração. No domar, né? No saber controlar a sua boca é que está a verdadeira sabedoria. Provérbios 15:23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Porque muitas vezes também nós falamos as palavras certas na ocasião errada, né? A gente tem que prestar muita atenção no tempo e no modo das coisas, de dizer as coisas. Então eu queria chamar sua atenção para isso também. Vigiar as palavras, não apenas o que você fala, mas quando você fala, como você fala. Tem também um texto que fala que seja sua palavra doce, temperada com sal, para responder às pessoas. Se você for lá em Provérbios, também fala tanto da questão da Bíblia, das palavras. Eu tô lembrando de um aqui que é o Provérbios 17:28, diz: até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos calar, né? Nós falamos, e com isso o perigo em a gente falar o que não deve é grande. Então, eu quero trazer aqui para finalizar, porque nossa, gente, é tão vasto esse assunto, a gente está o tempo todo falando,
E é tão vasto, assim, o vídeo ficaria enorme, gigante, se eu fosse falar, né, tudo que a Bíblia fala sobre as palavras. Mas que eu quero trazer para você, que até como uma oração para finalizar esse vídeo, é o Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se você pensar em agradar o Senhor com as suas palavras e buscar as palavras certas na palavra de Deus, proclamar as promessas que Deus tem para sua vida, com certeza você vai colher bons frutos do que você falar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria nas nossas palavras. Se esse vídeo te edificou, não se esqueça de curtir, compartilhar, porque pode edificar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.